Boa noite, igreja. Vamos dar início a mais um culto que vai ser transmitido através da live, né? Infelizmente, a gente ainda não está podendo fazer presencialmente, né? Mas, graças a Deus, pela tecnologia, podemos chegar, né, até os irmãos. Quero primeiramente fazer uma oração. Peço que os irmãos, onde estiverem acompanhando, possam estar também baixando sua cabeça e estar orando juntamente. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais este domingo, Senhor, que estaremos celebrando mais um culto. Eu te peço neste momento que esteja abençoando a cada um que está acompanhando, também aqueles que poderão estar acompanhando posteriormente. Abra, Senhor, o coração de cada um, abra a mente, para que, Senhor, os hinos, os louvores, a mensagem, Senhor, tudo que for feito, seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Quero te pedir neste momento, Senhor, vivemos um momento tão complicado, Senhor. Há muitas pessoas, Senhor, que estão enfermos, Senhor, com este vírus, Senhor, letal. Eu te peço neste momento, Senhor, visita cada um, Senhor Jesus. Esteja, Senhor, cuidando de cada um. Tu sabes, Senhor, o problema, Senhor, a dificuldade, Senhor Jesus. A cada um que está passando, Senhor Jesus. Esteja conosco neste momento. É isso que eu te peço. Esteja direcionando todo este culto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Dando continuidade, eu gostaria de estar falando de um versículo que está em João 16:33, que diz assim. Inclusive, este versículo é um dos meus favoritos, eu acho muito bonito. No mundo tereis aflições e tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós há de vencer. Amém? E esse primeiro louvor que nós vamos cantar tem uma pequena parte dele que diz assim: o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. É interessante que, fazendo uma comparação entre o versículo, né, que não tem como, né? Nós estamos nesse mundo e com certeza passaremos por muitos problemas. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Então, é neste momento aí que a gente tem que se aproximar, se apegar, ficar mais próximo de Deus a cada momento, né? É o que está dizendo essa passagem. O meu coração não pode viver sem o seu grande amor. Devemos nos aproximar de Deus a cada instante, a cada momento. Vamos então estar cantando Eu Te Quero. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o
da minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Continuando, vamos estar cantando agora o hino do cantor cristão número 198. Aleluia. A mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, pois e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Vossa culpa já levou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida já entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Olhai, pois e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Sua graça nos legou, aleluia, eterna vida lá dos céus. Confiai só em Jesus, aleluia, convertei-vos hoje mesmo a Deus. Olhai, pois e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor, proclamai o seu perdão, aleluia, exaltai o grande Redentor. Olhai, pois e vivei,
nós vamos ter o momento dos nossos avisos. Vamos estar cantando mais uma canção. O nome dela é Me Rendo. Eu peguei um versículo da Bíblia que está em Salmos 37, 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós devemos nos render a Cristo, né? Porque ele pagou um alto preço lá na cruz. Aí a letra da música diz assim: o que podemos dizer, o que podemos fazer, né? Para entregar a Deus o nosso coração, né? É muito bonito a mensagem que esse louvor traz. Vamos então estar cantando ao Senhor. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso
entregar-te, ó Deus, o meu coração. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Amém, irmãos. Neste momento, vou estar chamando o pastor Paulo para estar trazendo a mensagem de hoje. Amém? Fica à vontade. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. O irmão Israel falou, pastor Paulo, a gente está chegando lá. Estamos ainda como seminarista, como teólogo formado, Seminário Batista, e a gente está caminhando para esse sentido, tá bom, Israel? Mas obrigado já. E eu quero estar aqui agradecendo ao pastor Wagner, que deu a oportunidade de a gente estar pregando hoje, ajudando no ministério pastoral do pastor Wagner, e destaque especial para a igreja está em oração pela família pastoral, né? O pastor Wagner está com Covid, a Cláudia, a esposa, e a Gabi também, né? Então, a igreja, em todo o propósito de oração por ele e por vários irmãos nossos e parentes de nossos irmãos que também estão enfermos por conta da Covid. Irmãos, nesta noite, eu gostaria de trazer a mensagem, e o título da mensagem: Nós construtores, o que estamos construindo. 1 Coríntios, capítulo 3, versos de 10 a 17. 1 Coríntios, capítulo 3, dos versos de 10 a 17. A palavra de Deus diz assim: Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce, como sábio construtor, e o outro constrói sobre ele. Mas cada um veja como constrói. Porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a recompensa.
Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém? Vamos orar? Santo e amado Deus, te louvamos por esta noite em que podemos gravar essa live para culto e transmitir logo mais, para que os irmãos e irmãs possam ver e estar cultuando ao Senhor e ouvindo a Tua palavra, Deus. Usa cada um de nós, assim como o Senhor já usou o Ministério de Louvor, os irmãos que ficaram aqui cantando, o intérprete Anderson que está ali fazendo a interpretação em Libras para os surdos. Que o Senhor nos use mais uma vez hoje. Obrigado pelo privilégio, oportunidade de servir ao Senhor, de servir à Tua igreja, de servir ao pastor Wagner. Esteja abençoando a vida dele, a vida da sua família e o fortalecendo nesse momento de enfermidade, Pai. Que o Senhor esteja sempre, confiamos sempre que o Senhor está no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, essa carta aos Coríntios, Paulo escreve, quando ele está em Éfeso, que é uma carta, porque houve uma irmã chamada Chloe que foi até Éfeso, onde Paulo estava, e foi contar para ele o que estava acontecendo na igreja aos Coríntios, né? A igreja de Corinto. E aí, através do relato da irmã Chloe, ele escreve essa carta. Eu peguei o capítulo 3, fiz essa divisão dos 10 a 17, mas para a gente entender um pouco a comunidade de Corinto, né, a gente está aqui e vai trazer uma introdução sobre isso. Os membros da igreja de Corinto estavam vivendo como pessoas carnais e infantis, né? E eu estava preparando uma mensagem, comentei com o irmão Israel sobre a música do Logos, iguais, fala com Paulo, com Apolo, né? E o próprio texto fala que Paulo está falando não a pessoas adultas, mas como a crianças, né? Eu preciso dar o leite, eu já queria estar dando carne para vocês, mas eu estou dando leite, afinal de contas, né? E por quê? Porque eles estavam com uma atitude, mesmo ali frequentando a comunidade, lembra que o pastor Wagner sempre fala, ainda não existia igreja, enfim, mas eles se reuniam nas sinagogas, né, em Corinto, mas a mensagem do Evangelho de Jesus foi chegando, e com Paulo, e as pessoas também foram se reunindo como comunidade. E mesmo com a pregação de Paulo, com o Evangelho de Cristo, a comunidade de Corinto ainda estava seguindo ideias de homens, filosofias que eram muito fortes lá em Corinto. Era uma grande cidade cosmopolita, se reunia várias nações, passavam vários povos por aquele lugar. Era uma cidade muito rica por conta disso, devido a rotas comerciais que passavam por ali. E muito da filosofia grega ali, eles estavam bem pertinho da ilha de Creta. E tudo isso influenciava, tinha uma certa influência. E as práticas carnais, de quando ainda não conheciam a Cristo, como a prostituição, promiscuidade, a indiferença e a desigualdade. Paulo vai fazer uma carta orientando a igreja para evitar esses conflitos. E um dos primeiros conflitos, ou tratar esses conflitos, e o primeiro deles é a polaridade que existia dos partidos dentro da comunidade. Porque um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Como se eles estivessem seguindo aqueles filósofos gregos da era clássica, que as pessoas se tornavam discípulos
daqueles homens e daquelas ideias. Então eles estavam pegando mais ou menos essa mesma coisa. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que era Pedro, né? E eu sou de Cristo. E a igreja estava dividida. Então, a igreja dividida é uma divisão, é uma visão dividida. Então, você não consegue andar direito com uma visão dividida. Você não consegue andar ou ter uma comunidade saudável, uma igreja saudável, dentro de uma comunidade assim, né? E Paulo trata, logo de primeira, essa questão das divisões, dos partidos, que eu vou chamar aqui das polarizações, pegando um pouco essa palavra de hoje, né? Um pouco sobre essa questão da polarização. E aí, a igreja estava dividida em partidos, a situação, o cenário era esse, e Paulo argumenta que tanto ele, Paulo vai escrever na carta que tanto ele como Apolo foram apenas instrumentos de Deus para construir aquela comunidade de fé. E o principal não são eles, mas é o fundamento, a base, o alicerce daquela construção, que é Jesus Cristo, o Evangelho. Então, Paulo faz esse argumento já para unificar a visão, unificar aqui, ó, a gente é só instrumento de Deus aqui, pessoal. A gente não é nenhum Deus, nós não somos nenhum filósofo. Vocês têm que seguir o Evangelho que eu preguei, o Evangelho de Cristo. E como ele mesmo fala, eu lancei o alicerce, como sábio construtor, no verso 10. E outro constrói sobre ele. Aí ele está citando Apolo. Paulo está lá, Apolo está em Corinto, tocando o trabalho como líder ali daquela comunidade. E aí, eu quero trazer para nós hoje um problema que a igreja evangélica está sofrendo, que é a polaridade. Diante da pandemia, esse prolongamento da pandemia, o pessoal dizendo que ia acabar, e a gente está há mais de um ano já com essa questão da pandemia do Covid-19. As medidas de restrição, de isolamento impostas para conter o contágio, depois de um ano, ficaram mais rígidas, né? Aqui, pelo menos na cidade de São Paulo, acho que aqui em Guarulhos também. E aí vai afetando. Vem a crise financeira, crise na família, na economia, nas empresas. E aí atinge também as igrejas evangélicas ditas protestantes. E aí o que acontece? Por isso, muitos pastores evangélicos, o que eles estão fazendo? Dessas grandes denominações, tementes em perder seus fiéis, queda nos dízimos e ofertas, além de venderem para tentar recuperar, vendem feijão santo, água santa, oração prometendo que a pessoa não vai se contaminar, não vai ser infectada pela Covid. E ainda mais que aumentou essa polaridade, porque muitos evangélicos, protestantes, cristãos de verdade, a gente está aqui fazendo a live, estamos aqui pregando, estamos aqui dando cesta básica, ajudando as pessoas, e a gente está pregando o evangelho. Estamos fazendo a obra de Deus. Só que outros líderes evangélicos, outras igrejas, apelaram para que líderes políticos e jurídicos, também evangélicos lá em Brasília, quebrassem essa regra de isolamento. Para quê? Para que fizesse cultos com presença de pessoas, grande quantidade de pessoas, no meio dessa pandemia que a gente está vivendo, que é muito grave, que é muito complicada, com os hospitais lotados, pessoas enfermas, pessoas doentes, e aí vem mais essa polarização de evangélicos que querem abrir as igrejas para os cultos presenciais e outras igrejas que, não, a gente não precisa abrir igreja para culto presencial, a gente está usando da tecnologia de lives para poder transmitir os cultos e pregar o evangelho.
que é a missão da igreja. Então, há essa polaridade no meio da igreja evangélica hoje aqui no Brasil e no mundo, né? Então, nesse sentido, esse texto ele cai bem aqui, porque o lado evangélico que quer que abra as igrejas para cultos não está enxergando o problema maior, que é espalhar esse vírus com mais força, com mais intensidade, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. E aí eles alegam, eu só peguei 2 afirmações que eles defendem isso, que diz assim: a ciência salva vidas e a fé também. Concordo, a fé também salva vidas, amém. Mas nesse momento, não cabe a gente ficar fazendo culto presencial. A gente precisa cuidar das pessoas. Os religiosos, outra afirmação, os religiosos estão dispostos a morrer pela liberdade de culto. Quem disse que a gente está proibido de fazer culto? Quem disse que a gente está sendo perseguido porque a gente está cultuando a Deus? Quem disse que a nossa liberdade de culto está sendo afetada com a pandemia? A gente está aqui fazendo live, coloca na internet, coloca no YouTube, coloca no Facebook. Você liga a televisão, tem outras igrejas colocando na televisão, aquelas que podem, e você pega links de outras igrejas sérias que têm compromisso com a vida, têm compromisso com a obra de Deus, coloca lá o seu link e as pessoas estão assistindo. Muitas pessoas estão assistindo as lives e os cultos. E essas atitudes desses líderes da outra polaridade, por causa dessas declarações, eles estão refletindo o comportamento dos evangélicos, e fizeram uma pesquisa, a Datafolha fez a pesquisa sobre a pandemia, sobre os evangélicos. 49% dos evangélicos são contra o isolamento social. 46% não estão com medo de ser infectados. E 14%, sério, eu não vou tomar a vacina. Eu não vou tomar a vacina, eu não confio. Meu pastor disse que a vacina é do diabo, e a vacina tem AIDS. E aí ficam propagando essas coisas. Então, a igreja está nessa polaridade. E o que eu quero trazer para os irmãos aqui é que a história ensina muitas coisas para nós. A história da igreja ensina muitas coisas para nós. Eu achei uma história no site da Igreja Luterana sobre Lutero, o reformador da igreja, Martinho Lutero, o qual ele é atingido por uma pandemia, na época é a peste negra, lá na Europa, na Alemanha, na cidade de Wittenberg. E ele está nessa cidade no século XVI, que a igreja estava fechada, a faculdade não estava funcionando, ele dava aula numa universidade lá de Wittenberg. O reitor, o gestor da faculdade, mudou a faculdade para uma outra cidade mais distante para evitar a contaminação de peste negra. Mas Lutero ficou. E ele disse: eu vou ficar. Ficou ele, um pastor e mais 2 capelões. Mais 2 capelões ficaram e fizeram da casa de Martinho Lutero, que era um mosteiro agustiniano, em hospital para tratar e ajudar pessoas contaminadas pela peste negra. E eles ficaram. Martinho Lutero estava com a esposa grávida, a Catarina estava grávida. Um desses que ajudaram Lutero perdeu a esposa pela peste negra, mas eles ficaram. E além disso, aí que é um conteúdo muito interessante, porque além disso ele escreve uma carta para um colega pastor de uma outra região, porque esse pastor está desesperado, porque ele não sabe o que fazer, porque na época também tinha uma polarização lá, 2 ideias sobre a peste negra.
E o pastor, colega, escreve assim: se a praga de Deus é um castigo para os pecadores, eu não posso fugir, porque apresentaria falta de fé e estaria fora da vontade de Deus. Ou eu poderia fugir daquele lugar para salvar a minha vida. E ele ficava na dúvida: como que eu vou orientar as minhas ovelhas, os meus irmãos, os meus colegas da minha cidade? E escreve para Lutero: por favor, Lutero, me responda alguma orientação. E Lutero vai escrever essa carta com ponderação e vai dizer que ele não afirmou se era ou não o castigo de Deus. Ele elencou que deveria ficar na cidade, quem deveria ficar na cidade e quem deveria sair da cidade para fugir, para escapar dessa pandemia, dessa peste. Ele disse assim: os pastores, as autoridades públicas e a polícia precisavam ficar para ajudar as pessoas que estavam contaminadas, dar as diretrizes e manter a ordem da cidade. Sobre os pastores, ele faz um destaque: olha, a cidade que tiver muitos pastores, pode ir embora, pode falar para eles irem, sair, fugir. Só fica alguns poucos para estar dando atendimento espiritual às pessoas daquele momento que estava sofrendo com a peste negra. Na Europa inteira estava passando por essa epidemia na época, no século XVI, e ele dá essa orientação. A outra orientação ele afirma: por que os pastores têm que ficar? Porque o amor de Cristo nos obriga a ajudar o próximo em todas as necessidades e momentos, mesmo correndo risco de morte. E quantos pastores de verdade que a gente conhece, que eu conheci e conheço, estão com Covid? Pastor aqui, pastor Wagner, está com Covid. Pastores amigos meus estão com Covid. Pastores que eu conheci faleceram por causa de Covid. Porque eles arriscaram suas vidas para ajudar as pessoas. Enquanto que esses outros que defendem que a igreja tem que abrir durante a pandemia, pegam um aviãozinho, um jatinho, vai lá para os Estados Unidos, toma a vacina e volta. Não estão arriscando suas vidas. Então, e diz mais, que a peste ou o castigo de Deus não veio apenas para punir nossos pecados, se fosse isso, mas para testar a nossa fé e o nosso amor. Os grandes momentos de tragédia, de pandemia, de epidemia, a igreja precisa ser forte, a igreja precisa permanecer. Lutero então alertou também sobre tentar a Deus, dizendo que as pessoas que não acreditavam na peste, brincavam com a doença, não tomavam os remédios recomendados, frequentavam lugares sem necessidade, tinham contato com pessoas infectadas, estavam tentando a Deus. E Lutero diz mais que essas pessoas deveriam ser presas por assassinato. E que a postura do cristão, naquele momento, tinha que ser de ajudar as outras pessoas a tomar os remédios, a evitar ir em lugares desnecessários, manter a higiene e os locais limpos, porque, segundo Lutero, a peste chegou na cidade lá, dentro da Alemanha, porque as pessoas eram preguiçosas e deixavam a sujeira chegar, e a sujeira chegando, chegava a peste negra. E ele ainda fala sobre os doentes precisam ser isolados, mas não abandonados, precisavam ser isolados e ter toda a assistência possível. Lutero, então, ele escreve essa carta ao seu colega, pastor, e constrói a igreja da época com essas práticas e atitudes, com base no Evangelho de Cristo. E hoje, os construtores estão construindo em cima, o que estão construindo em cima dessa base do Evangelho? O que eles estão construindo
Se o fundamento é Cristo, é o Evangelho de Cristo. Na pandemia, a gente tem que pregar o Evangelho. A gente precisa cuidar de pessoas, cuidar dos enfermos, curar os enfermos, ensinar a Bíblia, fazer milagres, sim. Curar as pessoas, sim. Ajudar de todas as formas para que as pessoas sejam salvas dessa pandemia, dessa doença. A igreja verdadeira, na pandemia, precisa seguir esse firme fundamento. Sim. O que esses construtores estão construindo? A palavra de Deus fala que, Paulo fala que é ouro, é prata, é pedra preciosa, é madeira, é palha, é feno. Quais os materiais, quais as formas, quais os métodos estão sendo usados para a construção do edifício, que é o corpo de Cristo, na igreja, na pandemia? Quais são os instrumentos que estão sendo utilizados? Quais os materiais? É apropriado? É adequado para este momento? O que a igreja está fazendo, evangélica de verdade está fazendo? Está fazendo de forma adequada, se comportando de forma adequada durante a pandemia? Essa é a grande questão, gente. Porque Deus é o Deus da vida e não o Deus da morte. E a igreja evangélica, ela não pode gerar mais mortes. Ela precisa cuidar das vidas e gerar mais vidas. E tem que impedir isso. E entendendo que Jesus vai julgar a igreja naquele dia, os construtores da obra que permanecer vai ter a sua recompensa. E os construtores da obra que queimar vai ter prejuízo, mas eles serão salvos. Todas as construções, Paulo afirma, vão passar pelo fogo. Não importa se é ouro, se é madeira, não importa. Deus não olha a aparência da obra. O que a igreja Vila Barros está fazendo, ou o que outras igrejas batistas estão fazendo, Deus não está olhando a aparência, porque Deus, Cristo Jesus, no julgamento, Ele vai olhar o conteúdo desse material. Ele vai olhar o conteúdo desta obra de verdade. E a terceira coisa, meus irmãos, no entanto, assim como tem aqueles que querem construir, tem aqueles que querem destruir a igreja. Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Eu e você somos sagrados, somos santos, separados por Deus. Então a gente tem que preservar a nossa vida sim. Nós como cristãos temos que dar exemplo sim para a sociedade, para a gente refletir o Evangelho de Deus. Os cristãos estamos usando máscara, sim, estamos evitando estar em locais desnecessários, sim, estamos usando álcool gel, sim, não estamos fazendo aglomeração de forma alguma. E a gente precisa ser exemplo, sim, estamos ajudando as pessoas que estão passando necessidade de alimento, de fome, de financeiro, sim. A igreja precisa ser exemplo nesse momento, meus irmãos. Mas Paulo dá um alerta. Aqueles que querem destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. E Jesus já tinha alertado isso em João capítulo 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, cuidado para não sermos instrumentos de morte para as pessoas. E a gente tem que ficar alerta, sim, como igreja, nesse momento de pandemia. Cuidado para que a gente não seja usado como instrumento para tirar vidas. O ladrão, Deus vai destruir. Aquele destruidor, Deus vai destruir.
E concluindo a nossa mensagem, eu lembrei, comentei até com o Israel aqui, que eu lembrei da música do Grupo Logos, Iguais, né? Que ele faz essa música, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Muito, muito interessante essa música. E eu não quero polarizar mais ainda a situação como hoje, mas apenas como Lutero, meus irmãos, com ponderação, orientar o povo de Deus a exercer o seu papel como igreja de Cristo, influenciar toda a sociedade para realizar o que é a vontade de Deus, salvar vidas e manter as vidas salvas. E lembrar que nós que somos crentes, somos espirituais, temos o Espírito que discerne todas as coisas, tanto espiritual, como intelectual, como material, pois temos a mente de Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a cada um, que a graça de Deus esteja sobre todos. Boa, igreja, que mensagem, né? Nós devemos ser instrumentos para o bem, para ajudar, e não para atrapalhar, não para ser do mal, né? Então nós devemos nos unirmos nesse momento tão difícil, em orações. Peço até que os irmãos estejam acompanhando o nosso grupo da igreja, né? O pastor sempre está colocando lá as pessoas que estão enfermas, aquelas que estão internadas. Algumas não têm sintomas, outras precisam ficar internadas, às vezes com a dificuldade maior, né? Então vamos nos unirmos neste momento, né? Em oração, né? Se você puder, você pega o nome da pessoa, tá? No grupo tem o nome das pessoas, né? Esteja orando por cada um, amém? Né? E nós vamos estar cantando mais um louvor, Perto Quero Estar. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar.
que há em mim. Quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Vamos finalizar o nosso culto. Agradeço a vocês que estiveram participando com a gente. Amém, tá bom? Peço que a Carol poderia finalizar com uma oração. Oremos. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade de poder, Senhor, te cultuar, te louvar, engrandecer teu nome, Pai. Ó Senhor, tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor. Muito obrigada por este culto, Pai. Muito obrigada pela oportunidade, ó Deus, de podermos estar aqui, ó Deus, te louvando e te adorando, Pai. Obrigada pela oportunidade que esse culto está tendo, ó Deus, de chegar aos lares de muitas pessoas, ó Deus. Que o Senhor esteja tocando no coração de cada um que assistiu esse culto, ó Deus, que está assistindo essa live, ó Pai. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Estamos passando por um tempo difícil, te pedimos, Senhor, as tuas misericórdias sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Abençoe cada um, nos despeça, ó Deus, com a tua paz, com o teu amor, ó Deus. Muito obrigada por tudo. Obrigada pela oportunidade de te servir, ó Pai. Abençoe as nossas vidas, nos dê uma semana na tua presença, na tua graça, Senhor. Muito obrigada por tudo, Obrigada pelo teu amor derramado na cruz por cada um de nós, Pai. É em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço mais uma vez. Amém. Amém. Uma boa noite a cada um. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Amém. Uma boa semana. Fique com Deus. Amém. Amém.